Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Polivídeo. Aqui nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes e interessantes. Inclusive, os nossos convidados também têm toda essa característica. E hoje vamos conversar com uma terapeuta holística, que é a Roseli Múcio Gaspar. Ela vai trazer muitas histórias bacanas pra gente, trazer experiências. Vai ser um momento muito bacana, viu, Chico? Maravilha. Tô aqui na expectativa. Eu sei que muita gente vai gostar desse assunto e vai curtir e compartilhar, porque é importante. São assuntos aí que as pessoas nem esperam, né, realmente vivenciar nesse momento com ela. Exatamente. Vamos apresentar então a Bora nossa convidada? lá. Quem está aqui com a gente? Vamos conhecer ela! Para mim ela é a Roseli Gaspar. Olha ela aí. Tudo bem, Roseli? Tudo bem. Pronta? Prontíssima. Vamos embora. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Fique muito à vontade. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Para mim é uma honra, uma satisfação estar com vocês. Legal. Eu, claro, vou pedir para ela se auto-apresentar. De onde você veio? Como é que surgiu a Roseli nesse mundo? Bom, eu sou nascida em Avaré e vim para Bauru fazer faculdade, mas essa questão holística, né, que hoje é chamada integrativa, já vem comigo desde o nascimento. Já desde pequenininha eu já sentia muitas coisas, tinha algumas questões que não eram muito convencionais, digamos assim. Venho de família católica, né? O pai do meu pai era ministro da Eucaristia, a mãe da minha mãe também. E fiz primeira comunhão, batizei primeira comunhão, crismei, casei em igreja católica. Mas sempre tinha uma coisa dentro de mim que dizia que tinha mais, além daquilo. Até que eu fui buscar tudo isso, essa diferença, esse a mais. E aí eu comecei a descobrir o mundo, né, que hoje a gente fala integrativo, na época era chamado holístico, depois foi chamado de complementar, técnicas complementares, e acabei me transformando, deixei o direito, e hoje eu trabalho com terapia integrativa, com várias técnicas. Olha, já vou fazer uma pergunta aqui curiosa, porque eu gostaria de mais detalhes. O que é uma terapia holística, a integrativa, e se tem outras técnicas que você trabalha também, para que a gente possa entender melhor, até para a gente mergulhar aqui nas perguntas contigo. Tá. A parte integrativa, tem a medicina integrativa, hoje tem muitos médicos que trabalham nessa área, e a gente conversa muito assim, né? Tem troca, integração, eles mandam clientes para mim, eu também mando clientes para esses médicos, e eu faço a parte de terapia e a parte de medicina mesmo, a prescrição de suplementos, e enfim, ver a parte física é com eles. Essas técnicas, a terapia integrativa, ela possui várias técnicas. E pode ser uma constelação sistêmica familiar ou empresarial, pode ser reiki, tem vários tipos de reiki, podem ser as frequências de brilho, apometria, enfim, tem uma série, né, de técnicas que a gente pode usar dentro das técnicas integrativas. E hoje em dia o Ministério da Saúde tem portaria abrangendo essas técnicas, então isso já pode ser usado dentro dos hospitais, né? O SUS contempla isso. Agora ela mencionou, Chico, frequência de brilho. Para quem não sabe nada, não entende o que é. Como que funciona uma terapia, ou o que é, né, a frequência de brilho? Frequência de brilho é uma técnica que foi canalizada pela Christine Day, que é uma australiana. Hoje ela mora nos Estados Unidos, mas ela recebeu todo esse conhecimento, não só frequências de brilho, como o Amani, que é uma outra técnica. As duas técnicas ela recebeu dos pleiadianos, que são seres que estão lá no centro da nossa galáxia. As Pleiades é uma região no centro da nossa galáxia que são muitos sóis, né? Muitos sistemas solares, porque uma galáxia são bilhões de sóis, né? De estrelas.
E ali no centro tem uns 6, 8 sóis principais. Um deles é o centro da galáxia, que é Alcione, que é o maior de todos. E depois tem outros, tem Maia, Targheta e vários outros. Esses sóis devem ter também seus planetas orbitando ao redor deles. E tanto o Sol quanto o planeta pode ser habitado. E pode ser habitado por uma raça ou mais de uma raça também, né? Então, pleiadianos, existem vários tipos de pleiadianos, mas eles já estão em quinta, em sexta dimensão, eles estão numa dimensão de amor, de luz, de paz, de bem-estar, e eles, para nos ajudarem durante esse período que nós estamos atravessando de grande tribulação, de transição planetária, que é o que a gente fala, eles trouxeram essas técnicas para nos ajudar. Então a gente usa cristais programados e a gente vai pondo no corpo da pessoa enquanto ela está deitada numa maca, ou alguns cristais a gente põe abaixo da maca para interagir com a glândula pineal que fica no centro do cérebro da pessoa. Alguns cristais eu seguro na mão também e vou entoando os sons daqueles cristais para essas programações serem liberadas no corpo da pessoa. E aí vai reprogramando o DNA de cada célula da pessoa. Desde o cabelo que você penteia e cai, ou que você corta, da unha que você corta, da saliva, tudo vai estar reprogramado. Então você nunca mais vai ser como você era antes. Você sempre, cada vez que você fizer uma sessão, você está sempre se atualizando, evoluindo e estando numa frequência vibratória maior com cada sessão. Então, cada um que entra no meu consultório, pôs o pezinho para dentro, a hora que sai já não sai o mesmo. Eu tenho uma dúvida, na glândula pineal. Me disseram numa outra terapia que eu fiz que a minha é travada, ela é... calcificada. O tratamento tem diferença entre glândula pineal aberta e mais fechada? A pessoa recebe... Calcificada ou não. Uhum. Tá. A questão de terem posto o flúor na água, que a gente toma, que toma banho, de todas as formas. O flúor é um elemento de calcificação dessa glândula. Vai deixando ela endurecida. E claro que tem outras questões, mas o principal é o flúor. Então, assim, há muitas décadas eu já não uso pasta com flúor, a água de casa também é muito cuidada para eliminar o máximo possível e para ir tirando tudo isso aí. Mas tem muita gente com a glândula pineal calcificada, sim. Mas tem como tirar, como eliminar isso. E se ela for mais calcificada ou não, ela está normal, está saudável. No caso, tem também dificuldade de receber mensagens ou até qualquer sensação extraterrestre, não é? Assim, de seres que... pensamentos acásticos. Deixa eu ver se eu consigo entender essa conexão. É isso que você quer mencionar também? Porque a pessoa... Como que é esse elo? Porque para mim bom, é uma curiosidade também que nós estamos abrindo aqui. Então deixa eu explicar. Vamos pegar um pouquinho mais para baixo, Chico, um pouquinho antes. Eu quero até já complementar com uma pergunta, falando sobre a frequência. Como que você sabe quando a pessoa está com a frequência baixa? Ou a pessoa, ela consegue identificar também? Normalmente você tem sintomas físicos. Ou você dorme demais ou não dorme. A questão de insônia, demora para dormir ou dorme e acorda toda vez às 2 da manhã, às 4 da manhã. Isso é a frequência que está baixa, irritação demais, ou não come, ou come demais, em excesso, além do que é necessário para ela. Qualquer tipo de destempero, de desequilíbrio. E hoje está muito normal. Como que não vai ser normal, sendo que a gente está com toda essa frequência desqualificada no planeta? Qualquer um que veja um pouco de geopolítica vê como que está a situação. Não é no país, é global a situação. Então é isso que está acontecendo e deixando todo mundo em polvorosa. E aí que o nosso trabalho é mais requisitado, que é para a gente harmonizar, equilibrar essas pessoas, né?
Então, que nem a gente estava falando, você estava perguntando da glândula pineal, né? A glândula pineal, ela é do tamanho de um grãozinho de arroz, chamada de pineal, porque ela tem o formato de uma pinha. Aquela pinha que cai do pinheiro, aquela que a gente usa no Natal. Isso, é aquela lá. Só que é pequenininha. E ela é feita de cristais de apatita. Aliás, eu uso a pedra apatita para fazer os trabalhos em consultório. Então, esses cristais recebem toda a energia que vem do alto, da fonte divina, de Deus, que nome você queira dar, não importa se é Alá, se é Jeová, se é poder cósmico, não importa. Então, essa energia entra pela glândula pineal, a glândula pineal, através desses cristais, recebe a energia e esparrama, ela espalha pelo corpo todo. Então, uma pessoa que é muito religiosa, ou que reza muito, ora, uma pessoa que está em meditação, uma pessoa que sempre se conecta com essas energias mais fortes do universo, né, de Deus, ou da natureza, dos animais, ela recebe essas energias, entra pela pineal, aqui pelo alto da cabeça, e através dessa glândula vai distribuindo pelo corpo todo. É por isso que já tem experiências científicas, né? Dizendo que a pessoa que ora, a pessoa que acredita num poder maior, que tem essa fé, ou se conecta com os animais, com a natureza, ter uma alimentação legal, essa pessoa não fica doente, porque essa energia espalha pelo corpo dela, trazendo a saúde, o equilíbrio, o bem-estar. E o corpo é espelho da alma. Então, se a nossa alma está em paz, está em equilíbrio, o nosso corpo vai funcionar da mesma forma. Não tem como ser diferente. É aí que está o segredo da coisa. Interessante. Olha, eu vou já complementar com uma outra pergunta. Pensando na criança interior, que tanto se fala, da cura da criança interior. Você pode falar para nós a respeito também como que funciona, no seu olhar, a importância, né, desse cuidado, desse tratamento, vamos dizer assim, dentro da sua área terapêutica? Não, a gente trabalha muito com as crianças internas feridas, né, essa criança interior que você fala. A criança interior são arquétipos nossos, que podem ter, assim, dias de vida ou pode ter a nossa idade atual. Sempre que a gente passou por alguma experiência e ela foi dolorosa, traumática, aquilo fica guardado dentro da gente e fica ali cutucando. Você fica ali, às vezes, gerando trauma, um medo, uma raiva, uma agonia, uma coisa ruim, e você não sabe o que é. Quando a gente faz o trabalho da criança interna ferida e a gente vai onde está essa questão, onde está o trauma, e cuida, olha para essa criança e deixa ela bem, feliz, vamos supor, se ela está triste, ela fica feliz, se ela está angustiada, a gente leva paz, serenidade, equilíbrio para ela, o adulto vai ficar bem, porque um aspecto dele foi curado. E é assim, porque se você não trabalhar a criança interna ferida, você pode usar a técnica que for, você pode ir nos maiores bambambãs do mundo, a pessoa não vai ficar bem. E não é remédio físico que vai curar, porque o tratamento é de dentro para fora, tem que ir na raiz da questão, no cerne. E precisa acreditar nesse tipo de tratamento, porque às vezes pode ir aquele curioso, vou ver se realmente tem uma mudança, uma transformação. Tem aquele que não tem aquela fé, já que você menciona também que tem essa relação com outros seres, com energia, vamos posicionar dessa forma. Para que essa cura, esse tratamento, ele aconteça de forma eficaz, é preciso também ter fé, acreditar, não sei como, né? Olha, posicionar aqui. Eu vejo muita gente que nem São Tomé, chega lá, não acredito, não acredito e não acredito. Depois que começa a ver o resultado, aí começa a dar a mão à palmatória, né? Porque vê o resultado, não tem como não ver. E essas crianças internas, tem um pouco a ver também, eu estou sempre na parte mais esotérica da coisa, vidas passadas, traumas de vidas passadas também que estão lá e ela nem sabe disso.
Sim, a gente trabalha tudo isso. Essa técnica frequências de brilho que você citou é uma técnica que a pessoa vai trabalhando tudo, só que ela deita, relaxa, mansinho ali, até acha que não fez nada. Ah, deitei lá, não fez nada, fiquei só relaxando. Dormi, ronquei. Eu não conto para ninguém que roncou, mas pode roncar à vontade. E enquanto isso, essa técnica é tão perfeita que ela vai curando tudo. Vai passando assim, às vezes a pessoa sente, passam quadros, flashes na cabeça que ela nem sabe do que foi, mas já está sendo curado. Vem passando um rodo desde das vidas passadas, vai limpando tudo. E isso são em várias sessões, né? É um tratamento. Sim. Eu gosto de trabalhar com tratamento, para que nós possamos fazer uma limpeza completa, né? Se a gente fica muito pontual, o ego da gente, né, a mente que mente, fala, não adiantou nada, não resolveu, não, foi coincidência. Mas quando a pessoa começa a fazer o tratamento e começa a ver a evolução, tudo que acontece, a mudança na vida, não tem como dizer que não é verdade. E cada um tem um tempo, um prazo, né? Eu gostei dessa frase, a mente que mente, né? Acho que nós fazemos muito isso para nós mesmo o tempo todo, se for analisar. E tem muita gente com a criança interior aí que é bem birrenta. Né? Tem sim. Mas essas aí a gente acolhe com muito amor, com muito carinho, traz para o colo, né? A própria pessoa, o adulto que está ali trabalhando comigo, adolescente, enfim. O cliente que estiver ali comigo, ele acolhe essa criança interna dele, trabalha isso e vai com ela muito lindinha, muito fofinha para casa. Muito bem. O que mais você tem por aí? O que eu mais tenho aqui é dúvidas e perguntas, né? Vamos lá. A terapia holística, também a integrativa, você mencionou que já a medicina ela vem reconhecendo também, tem profissionais que reconhecem. Isso é importante. Com isso. Tem muitos médicos. Eu estava até conversando antes de começar o podcast. Tem um médico aqui pertinho, em Piraju, que ele aluga um espaço num hotel, acho que na beira da represa, não sei, um hotel de campo assim, e ele pega todos os pacientes dele e passa um sábado fazendo constelação com os clientes. E com isso ele consegue resultados fantásticos, né, com esses clientes. Isso, esses resultados contribuem também para a questão da ansiedade, depressão, esse tipo de doenças também, elas podem, tudo isso pode ser tratado? Tudo. Trata o físico, o mental, o emocional e o energético, porque o ser humano é baseado em 4 pilares, o físico, o mental, o emocional e o energético. É como se fosse uma cadeira com 4 pés. Se um deles não está na mesma altura, não está forte, firme que nem os outros, você fica assim capengando, você não para. E aí quando você fortalece os 4, a pessoa fica firme, fica assertiva, ela se coloca no mundo de uma outra forma. E é assim que tem que ser. Então essas técnicas integrativas, elas veem o ser humano dessa forma, holístico, né? Quer dizer, como um todo, sem desprezar nenhuma parte. Você comentou, inclusive, que você já tinha essas percepções desde criança. Então, na verdade, é uma sensibilidade que você já tinha, acho que eu posso colocar dessa forma. Sim. Qualquer pessoa pode estudar e se tornar um terapeuta holístico ou não? É um dom também que faz parte de cada indivíduo. Como que funciona? E quanto tempo você está na área atuando? Há muitos anos, décadas. Mas pode sim, porque todos nós temos a sensibilidade. A gente é feito dessas 4 vertentes que eu falei. A parte emocional, a energética, todos nós temos. Então, você pode desenvolver, você faz cursos, você começa a meditar, começa a fazer cursos nessa área e você vai refinando, né? Se abrindo para o novo. E nessa de criança, né? Eu já vi outros depoimentos que a criança é até mal interpretada pela própria família, né? Como você falou, também a família católica e tal. Aí os pais não aceitam muito, né? Acho que a criança não tem problemas, né? E depois vai crescendo, a adolescência fica mais sensível ainda, eu acho, né? Nossa, sim, muito.
E na escola, seus ambientes, como é que percebiam isso também? Ou você teve que ter algum... Não deu para ter ajuda externa, né? Foi... Não, porque já estou com quase 60 anos, né? Então, Menina, tá escondendo a idade aí. Naquela época, ninguém falava nisso. Isso não era tão aberto Sim. que nem hoje. Então, eu tinha muita sensibilidade e cada 15 dias eu estava doente, estava de cama, com febre, passando mal. Aí me levavam para o médico, enchiam de antibiótico, né? Então, aí o estômago, a parte digestiva não ficou muito boa, os dentes, por causa de muito antibiótico. E foi assim até que eu comecei a ver, eu falei, peraí, eu não sou louca, o que está acontecendo? O que é isso que acontece comigo? E aí eu fui buscando por mim mesma, fui autodidata. Então eu fui estudar o kardecismo, que explicava um pouco, só que daí eu falei, não, mas não é só isso, tem um pouquinho mais. Aonde que está? E aí eu fui buscando, né? Na época tinha aquela livraria Daphne aqui em Bauru, e de vez em quando eles traziam algumas pessoas assim diferentes para dar palestras. Eu estudante, sem dinheiro, né? Aí eu lembro que eu fui uma vez na Daphne e eles trouxeram um médico cardiologista de São Paulo para dar uma palestra sobre anjos, angelologia. Olha só. E aí eu fui... Um médico. E aí eu fui assistir a palestra. Quando ele começou a passar slide assim, e mostrar e falar, eu... mas é isso que eu quero para minha vida, né? E aí eu fui descobrindo e fui buscando. Aí eu fui estudar os florais de Bach, né? Eu fui buscar livros, ia para Jalovi, pegava livros, né? E devorava e fui buscando. Gente que ia para São Paulo fazer curso, eu pegava a apostila, pedia para me explicar um pouco e fui do jeito que dava. Procurou por sua conta, né? Foi atrás. Fui. E os seus contatos, assim, você recebia por mente, ou você via alguma coisa em sonho, ou você via pessoalmente também alguma forma, alguém que visões? Eu via alguns seres passando. Quando você diz seres, seria esses extraterrestres que você Não, na mencionou, época não seria? era. Tinha também. Eu via duendes, fadas, gnomos, né, os elementais da natureza. Unicórnios. No unicórnio eu nunca vi, mas duendes, fadinhas. Sim. Eu achava que eu estava brincando de desenho animado, mas hoje eu sei que... Sozinha, né? É o seu mundo. Isso, quando eu estava sozinha. Quantos anos? A média? Adolescente? Criança? Não, pequenininha, Pequenininha. tipo 3, 5 anos. É nessa idade que as crianças veem os avós que já morreram, conversam com alguém que está na sala que ninguém sabe quem é, ficam brincando sozinha com um amigo imaginário. Isso. Que é um serzinho que está ali vendo ela. Aí eu via muito esses seres, via espíritos também, né? E tinha muitas sensações de déjà vu. Eu sonhava com as coisas à noite, depois passava um tempinho, eu passava pela mesma situação, de repente eu estava com a mesma roupa, falava a mesma frase. Engraçado, eu tive muito isso na adolescente, déjà vu. Eu tinha muito, eu falei, caramba, eu já vi isso acontecendo, já sei o que vai acontecer daqui a pouco. Adolescente era mais sensível, né? Aí depois acho que foi muita água com cloro, então aí... É isso mesmo. A gente vai para a mente que mente, né? Porque o certo é nós vivemos no coração. O coração tem a verdadeira sabedoria. O nosso coração tem muitos neurônios. É a nossa inteligência. Só que depois a sociedade faz a gente subir para o mental, né? Ficar aqui, porque, hora para isso, você não está fazendo certo, tem que ser assim, não pode assado, e tudo aquilo lá. E aí a gente perde essa conexão com o nosso coração e fica no mental. E é por isso que vem depressão, que vem todas essas doenças, né? Pode andar descalço também para descarregar energia, pisar na grama. Né? Mas andar descalço na grama, na terra, né? Porque no piso frio, né? Tá isolado. Tá isolado, exatamente. Em relação à parte da mente, da espiritualidade, como que você ajuda as pessoas a se conectarem e até mesmo a se perceberem? Porque assim, a terapia ela acontece... não sei, uma vez por semana talvez, ou um pouco mais contigo, mas a pessoa tem que continuar esse processo também.
Tem que ter essa orientação e fazer os seus passos. Como diz um amigo meu, é 50-50. 50% que a gente faz no consultório e 50% por conta da pessoa. Ela tem que se abrir. Mas eu sou muito mãezona, sou de pôr embaixo da asa, eu tenho mais algumas ferramentinhas. Então eu gosto de passar as essências cristais de Oz para as pessoas, que são gotinhas que a pessoa toma, que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não tem excessos, cair no chão o vidro inteiro e o gatinho ou uma criança lamber, não vai acontecer nada. E porque só atua onde precisa, mas não tem esse excesso, essa overdose, isso não acontece. E essas gotinhas vão trabalhando a pessoa 24 horas, fazendo ela entrar numa harmonia, num equilíbrio, e vai soltando, seja um bruxismo, seja, que nem você falou, uma depressão, seja um TPM. Diabetes é muito normal meus clientes deixarem de tomar os remédios para diabetes e zerarem diabetes, pressão alta também muito comum. Já tive casos de pessoas que sumiram as pedras no rim, tinha mais de 12, e sumiram. Homens que vêm com pinga-pinga, né, que está com a próstata inflamada, e faz as sessões e o jato já fica contínuo, já melhora, já passa aquele mal-estar. Os órgãos internos também, né? Fígado, rim, né? Tudo. Não é só a parte emocional, só a parte mental. Trabalha também os órgãos, as vísceras, a coluna. Eu tive um professor universitário que ele tinha a coluna que nem um ponto de interrogação. A gente fez a moldagem do osso e aí ele não falou para a esposa nem para a mãe que estava fazendo tratamento. E daí eu fiz a moldagem de osso. Quando ele chegou em casa e olhou, viu a coluna dele, ele não acreditou. Ele foi lá perguntar para a mãe e para a esposa como que estava a coluna. Elas falaram: nossa, mas sua coluna está quase que reta, né? Porque era muito torta. O que você fez, né? E ele tinha os exames comprovando o desvio da coluna. Você falou também da questão de energia, né? A questão energética. Que tipos de energias, desequilíbrios você mais encontra nas pessoas nos seus atendimentos? Olha, negativas? Ansiedade está muito forte. Essa época que a gente está vivendo, bebezinho já vem ansioso. Caramba. Verdade. Sim. Vou pedir para você só chegar um pouquinho mais para isso, do microfone. Você atende criancinhas também, bebês? Você faz Sim. E como que funciona? No caso, a mãe vai junto, acompanha e a criança fica ali o tempo todo? Os dois acabam recebendo esse tratamento? Porque criança hoje em dia, bebezinho, chama muita atenção, né? Então, às vezes eu faço à distância, porque o tratamento é a mesma coisa em consultório à distância. A física quântica explica isso. Mas se for até lá, dá para fazer também. É que a criança vê aquele monte de coisa, quer brincar, quer isso, quer aquilo. Mas, olha, eu vou ser bem sincera. Quando é criança que chega lá, eu atendo 1, 2 vezes, às vezes até 3. Depois eu falo para a mãe: você não quer vir no lugar? Porque normalmente quando a criança está em desarmonia, ela está refletindo o ambiente interno da casa, né? Interno que eu digo do núcleo de origem, né? Da família, aquela dinâmica ali da casa. Então você trabalhando a mãe, se possível a mãe e o pai, né? Mas pelo menos a mãe que leva, você já resolve a criança. Muito bem. E não tem limite de idade, né? Qualquer idade está sujeita a uma terapia de qualquer maneira. Sempre tem o que consertar, né? Sempre, às vezes a pessoa nem sabe o que. Você numa entrevista vai descobrindo aonde está faltando apertar uns parafusinhos ali. Mas às vezes de chegar perto eu sinto a energia da pessoa. Às vezes só de chegar perto eu já capto o que precisa. E como que você faz para tratar não somente a pessoa, que você já tem toda essa técnica e esse conhecimento, se autotratar também? Tem essa questão também. Acho que é importante a gente mencionar sobre isso. Opa, todo curador tem que ser curado, você né? Você para-raio, né? Absorvendo. Sim. Eu faço muitas coisas para mim mesma e eu tenho colegas que uma cuida da outra, né?
Volta e meia eu ligo para alguém, ou eu vou até alguém, elas vêm para mim também. Eu tomo as essências cristais de Oz, né, também, sempre estou tomando e sempre me cuidando. Faço as mandalas, que são mandalas que abrem um vórtice energético, recolhendo tudo que é de ruim e liberando os potenciais da pessoa também. Faço as magias, né? Isso eu ia perguntar as magias. Fala um pouquinho das magias, como é que elas funcionam. Assim, porque todo mundo tem uma magia para ele, assim, um caso, cada caso é uma magia diferente. Sim, quero até complementar a pergunta dele. Por exemplo, não sei se é um trabalho ou tratamento como que menciona, tem efeito só sobre a pessoa que pede ou também outras pessoas? Como que funciona? Vai tratando também os descendentes e os ascendentes. É uma linhagem que trata. Você pode fazer um tratamento com várias magias, você pode fazer uma específica para a pessoa. E o meu tratamento, digamos, multidisciplinar, multitécnico, sei lá, porque conforme a pessoa vem, é a técnica que eu vou usando com a pessoa. Então, às vezes eu faço uma magia, às vezes uma frequência de brilho, às vezes um alinhamento energético, enfim, né? Apometria sensitiva, registros akáshicos, enfim, tem tanta técnica, a constelação também, tem um monte de técnica. Estou tentando imaginar aí cada um deles que você está citando. Pode detalhar mais alguns deles aí? A constelação, como que é a outra akáshica aí? Registros akáshicos. Obrigada. Isso aí é interessante. Eu já passei por isso, hein? Que eu já pensei coisas que eu inventei e alguém lá do outro lado do mundo inventou e fez primeiro que eu, porque eu não tinha dinheiro, não tinha técnica, não tinha... Mas é possível isso? Sim. A fotografia, por exemplo, foi um caso desse. Aqui no Brasil, na fazenda São Carlos, atual Campinas, Hércules Florense, que morava aqui, mas era francês, morava na fazenda, ele inventou fotografia aqui. Só que ao mesmo tempo inventaram lá fora. E foi exatamente o que aconteceu, que era só uma floresta, ninguém ligava muito para o que acontecia aqui. Lá já tinha as técnicas, né? Então a fotografia saiu lá. Mas foi... O que é isso aí? Dizem, na teoria, ela vai confirmar, que as ideias, os pensamentos são tudo aqui em cima. De repente alguém capta, eu ou você, às vezes duas pessoas ao mesmo tempo captam a mesma coisa. E uma muito longe da outra. Aí vai de quem executar primeiro aquela surpresa do pessoal quando vê, como você pensou nisso, como criou isso aí? Porque estava aqui o tempo todo, de repente aquilo chega. Sim, foi a mesma coisa do avião, né? Santos Dumont, né, com os irmãos Wright, também a mesma coisa. Só que eles foram arremessados por um estilingue gigante, o Santos Dumont voou. Sim, não estou tirando mérito, o nosso sempre é melhor, claro. Né? Mas não conta para os americanos que ficam bravos. Então, existe um campo que é um campo invisível. Vocês não estão usando o celular? Vocês não falam pelo celular que não tem antena nem nada? Então, como é que chega a informação, a voz da pessoa para vocês? Vem pelo ar, pelo campo. Então, é a mesma coisa os registros akáshicos. É um campo que o Rupert Sheldrake, que é um cientista inglês, né? Ele é vivo ainda, uma pessoa maravilhosa, e ele chama de campos morfogenéticos. Então, é esse conhecimento que está disponível para todo mundo e você pode acessar. Por exemplo, quando vocês veem os cisnes viajando, aqueles cisnes selvagens, que eles viajam na formação de V. Aquele que está na frente formando V, ele sofre muito. O vento, ele se exercita mais, é mais desgastante para ele estar ali na frente, na formação. Então, depois de um tempo, ele vai lá para o final e outro vem e toma a frente. E como que eles fazem isso? Como é que eles sabem tudo isso? Porque eles acessam o campo morfogenético, né? As constelações sistêmicas familiares, constelação porque são infinitas as possibilidades, que nem são infinitas as estrelas, as constelações do céu. Sistêmica, porque a gente vai organizar um sistema.
Seja um sistema empresarial, seja um sistema familiar, a gente vai organizar aquele sistema. E familiar, se for na família, empresarial, se for numa empresa, no trabalho. E então, eles pegaram esse conhecimento do Rupert Sheldrake, né? E trouxeram, e aí você entra no campo da pessoa, daquela situação que vai ser tratada, para ver o que tem ali, para soltar o nó, o que está travando, o que está causando aquela celeuma. Então, tem a questão dos gansos que a gente falou. Algumas pessoas que trabalham com treinamento empresarial já devem ter ouvido falar no 100º macaco, que um grupo de cientistas estava cuidando do mesmo tipo de macaco, só que tinha um grupo que ficava numa ilha e um grupo no continente. Só que eles não tinham contato físico, não tinha nenhuma interação com os macacos. Então, eles chegavam de barco e jogavam batatas doces para os macacos lá na ilha, né? Jogavam de longe a batata, e para os que estavam no continente. Aí, quando eles começaram a jogar para os macacos da ilha, as batatas começaram, algumas caíam dentro da água, assim. E teve um macaco que vinha pegar as batatas dentro da água e viu que ficava mais gostosa a batata, porque não tinha areia. Então começou a comer. Aí um outro viu, também começou a lavar as batatas para comer. Aí veio outro, e como eles não tinham como mensurar a quantidade de macacos, porque eles não tinham interação, os macacos não eram marcados, quando teve um número grande de macacos lavando as batatas, que eles aleatoriamente denominaram 100, quando o 100º macaco aprendeu a lavar as batatas, o grupo que estava no continente também começou a lavar as batatas. Tipo, como eles sabiam? Né? Distância, longe. Estava longe, né? Sem contato nenhum, porque acessaram a informação que está no campo, que está disponível para a gente. Então, está aí a minha resposta. Eu pergunto sempre como que os antigos, nos continentes mais diversos, os povos mais distintos, tinham o mesmo instrumento, flecha, arco e flecha. Se não tinha nem contato um com o outro. Como é que todos eles inventaram arco e flecha, né, em todo lugar? Então... Podemos entrar numa viagem muito doida? Opa! Podemos, vamos lá. Já aquecemos os motores, vamos embora. Então vamos lá. Nossa, eu já até pensei nisso. Né? E eles foram lá ensinar para cada um. Yes! Yes! Muito bom. A gente sabe que os extraterrestres é quem não está no planeta Terra, né? Então, mesmo os seres de luz, os anjos, qualquer denominação que você dê para seres divinos, são extraterrestres, porque não estão na Terra. Então, esse negócio de extraterrestre, não é bem assim. Vamos tirar esse estigma daqui. Então, esses extraterrestres que vinham de outros planetas, de outras galáxias ou de outros universos, né? Porque hoje a gente sabe que não é mais universo, não é único. Temos vários universos. Por isso que fala-se multiverso. Isso. Tem se falado muito. Exatamente. Inventar uma palavra nova, não sabia, eu ia falar poliverso. Porque é polivídeo, né? Exatamente. Então, eles vieram para a Terra já desde muito antes, né? De ter a nossa civilização. E aí eles foram trazendo vários conhecimentos para todos esses povos. Agora, se a gente puder ir um pouquinho mais fundo... Vamos lá, já começou, vamos continuar. Eu diria que o que se sabe hoje é que esses seres que vieram de outros mundos, eles, através de experiências genéticas, criaram a nossa raça adâmica. Com qual objetivo? De evolução. Laboratório mesmo, de fazer uma raça nova, de criar um ser novo. Porque, na verdade... Seria sem defeito, né? Veio um grupo que queria trabalhadores para a exploração do ouro. Que lá no planeta deles estava faltando ouro, porque eles pulverizavam ouro na atmosfera do planeta, que estava com muita radiação por causa de guerras atômicas.
e eles precisavam desse ouro para pulverizar. E eles descobriram que aqui tinha. Só que eles queriam fazer essa exploração, mas só que não, eles não quiseram. Pôr a mão na massa, trabalhar duro, suar. Né? Aí eles foram tentar com os primitivos, os primatas que habitavam aqui a nossa terra. Só que os primatas não tinham inteligência nem para entender o que eles estavam falando. E aí eles falaram, então vamos ter que melhorar isso aí. E foram fazendo mutações genéticas. Eles tinham os geneticistas deles, por isso que hoje você sabe que temos um cérebro reptiliano e a gente tem DNA que não é da Terra, não é explicado. Hoje a ciência comprova isso. RH negativo também surgiu bem depois. Então, tudo isso aí. Porque vieram desses povos, né, dessas raças alienígenas. O Chico, ele pesquisa um pouco porque ele já gosta dessa área. Eu confesso que aqui em mim tem vários pontinhos de interrogação. E agora? Pergunte. Tipo, por onde eu ando? Quem sou eu? E até em relação à questão dos registros, né? Dos nossos registros. Nós mesmos conseguimos acessar esses registros ou é necessário por meio de um profissional como você, por exemplo, que faz essa terapia holística? Olha, quem tem uma sensibilidade um pouco maior, consegue. Já teve vezes de eu estar vendo um filme e eu olhar assim, a cena, assim, a ambientação e vir uma vida passada minha, um bom tanto assim, veio, baixou, fez o download, baixou. Então isso pode acontecer. E às vezes eu estou em algum lugar ou ver alguma coisa assim, tipo uma vez eu estava na Espanha, aí eu comecei a chorar copiosamente quando eu estava num lugar, mas minha família nem sangue espanhol tem. E foi assim meio por acaso que eu fui parar na Espanha, não era nem para estar lá, mas fui. E assim eu estava, é como se eu estivesse revendo, matando saudades. Então, pode sim, pode. Mas muitas vezes você pede auxílio para alguém, né, para acessar tudo isso. Mas é permitido que você acesse se for com a finalidade de cura. Uma finalidade que tenha um porquê. Porque senão, muitas vezes não é liberado. E até aproveitando essa finalidade de cura, né, eu ainda fico com a criança interior, aquela coisa de querer tratar. Todos nós temos, né, uma criança para cuidar, para tratar de alguma forma. As pessoas, elas conseguem, que não têm essa sensibilidade também, de alguma forma, acessar a sua criança interior. E já aproveitando o gancho, você, se fosse olhar para a sua criança interior, o que você diria para ela? Eu acho que o que eu diria para minha criança interior, que eu a amo muito, que ela é muito importante. Sem ela eu não seria quem eu sou, né? Mas é um pouco difícil a gente conseguir. Você não tem esse traquejo para você saber onde está e como lidar, o que fazer. Normalmente você precisa de uma condução. Nessa sua área, há preconceitos na área que você atua? Né? Porque aqui nós mencionamos sobre extraterrestres, tem pessoas que, né, não acreditam, né? Mencionamos também da parte espiritual, vários assuntos nós abordamos. Você observa preconceitos e quais foram os desafios que você enfrentou até os dias atuais? E alegrias também, já compartilha o lado aí negativo e o lado positivo. Não, então, preconceitos tem muito, porque é o desconhecimento, né? Aí a gente fala ignorância, mas a ignorância no sentido do desconhecimento, não desmerecendo ninguém. Então, quando você está nessa ignorância, você não sabe o que está acontecendo, então você cria aquela fantasia, aquela tempestade num copo d'água, e depois quando você conhece, você fala, é isso? Então tá. E aí desmistifica a coisa. Então tem muito. Já passei por muita coisa, né? A segunda questão aí que você falou, até achavam que eu usava droga, alguma coisa, por ter essa sensibilidade, não tem nada a ver, eu sou a mais... Fala sozinha. Achava que por causa disso, né? E eu sou a mais careta de todas, né? Nunca usei nada disso, não gosto. Eu acho que o que a gente acessa tem que acessar do jeito que a gente está, porque a gente tem um grau evolutivo para tanto, não precisa disso.
Mas tem muita coisa assim. Hoje já bem menos, né? As pessoas estão se abrindo mais. Coisas boas tem muitas. Eu queria voltar ainda nas raças superiores aí. Tinha certeza que ele é um apaixonado. Nós estamos em momento, o planeta, né, de transição. Né, e aí eu ouvi dizer das raças que estão aqui há milênios que agora tem que ir embora. Tem que sair daqui e não querem sair. E tem acho que 3 ou 4 protegendo a Terra aqui, né, protegendo a gente. Você pode falar um pouquinho disso, inclusive também dos que estão aqui, os reptilianos e arcontes e draconianos. Isso é possível ver no dia a dia, já complemento também. A gente, né, eles convivem com a gente no dia a dia e é possível sentir, e é só quem está mais aberto, não necessariamente, porque às vezes a gente vê algumas informações aí até dos noticiários, assim, não é tão comum, mas para quem estuda e pesquisa acaba vendo, né, alguns sinais. Já complementei a sua pergunta, Chico. Ver, eu trabalho com eles direto, né? E chega muita gente com essas energias densas, né? Essas companhias não muito agradáveis, né? E aí eu tenho que resolver essa questão, né? E faça um parênteses. Você vê assim, fisicamente? E eles são como? Reptilianos parecem répteis, lagartos, né? São todos lagartos parecidos, assim? Não, tem vários tipos. Lagarto verde, lagarto azul, lagartos rosas, assim, meio roxinho, tem várias maneiras. A gente não vê. Tô achando que você também vê, viu, Chico? Não, eu estudo. Não, mas tem lagartos, tem reptilianos do bem também. Sim. Tem os do bem. Eu já os vi, já conversei com eles. São muito afáveis. Insetoides. Os insetoides, muitos do bem, né? Os homens-formiga, né? Quem fala muito deles é o Demis Viana. Para quem quiser assistir live do Demis Viana, é muito legal. Então, tem esses do mal, tem os do bem, não são só 4 raças, tem vários. Tem algumas raças que trabalham comigo, que você não ouve falar em lugar nenhum, apareceram para mim. Então, né, se é do bem, que venham, né? Se é para ajudar. Tem alguma que já te acompanha há mais tempo, desde pequena? Sim. Companhias? Sim, os pleiadianos. Pleiadianos, os arcturianos também, os sirianos, não posso deixar de mencionar, são os queridinhos, né? Tem mensagem que eles te passam que você sabe, mas não pode divulgar ainda? Não está na hora, coisa desse estilo, não? Não. Eles sabem que eu sou bocuda. Sobre o planeta, aproveitando, Chico. Diga. Sobre o planeta Terra, alguma mensagem específica que a gente deve se atentar? Então, sobre o planeta que a gente está terminando essa fase de transição, essa fase mais densa, né? E a gente vai entrar numa fase, claro que não é pirlim-pim-pim, não é rápido, mas o planeta está caminhando para uma época de calmaria, de mais serenidade, equilíbrio, né? Mas não é já, né? A gente ainda está passando pelo tumulto, a gente ainda está no olho do furacão. Então vai demorar um pouquinho, mas a gente vai entrar nessa parte de calmaria. Né? Inclusive vai demorar um pouquinho também para os contatos imediatos mesmo, de ver mesmo os seres, né? A previsão é para daqui umas décadas ainda, para chegar ao Eu acho que já acelerou isso. Que bom. Já, está por bem menos tempo. Pensando na questão das doenças, tem alguma relação? Vou trazer até o Covid. Tem. Que foi algo que veio assim, algo aterrorizante. De repente você consegue-se a cura sim, né? O controle, pelo menos. E as pessoas até mesmo, elas parece que esqueceram o momento que elas vivenciaram. Alguma mensagem especial que queriam e era para ser transmitida e as pessoas ainda não conseguiram entender? Bom, peraí. Só falando que tudo isso que a gente está falando é en passant, assim, a grosso modo, porque tudo isso tem muitos pormenores que se a gente for entrar aqui, a gente não sai hoje, né? Mas então a gente está falando assim por cima.
Só respondendo a pergunta do Chico que eu não terminei. Esses seres trevosos que estavam aqui, que impuseram uma quarentena para o planeta Terra, que alguns chamam de matriz de controle, eles já não estão mais aqui na Terra, já foram retirados. Os que estão aqui são os seres que servem a eles, estão encarnados. Alguns híbridos e outros não, mas que trabalham para eles. Então, eles estão de longe tentando manipular, mas já não têm o acesso que tinham. Então, isso é para acalmar todo mundo, né? Para deixar todo mundo tranquilo. Isso não acontece mais. É por isso que a gente está indo para acabar com tudo isso, né? Já está finalizando. Mas finalizando um planeta não é que nem a gente finaliza um bolo, né? Uhum. Vai demorar um pouquinho, mas já está indo para esses finalmente. Que você tinha perguntado? Sobre o Covid, né? Essa doença que veio, se tem alguma relação, né? E alguma mensagem que era para as pessoas. Mundial, né? Exatamente. A Terra toda. Se tem a ver com eles também. Olha, se o nosso Pai maior, Deus, é amor incondicional, nos ama acima de qualquer coisa, Ele jamais poria uma doença para nós. O que acontece com as doenças é que essa matriz de controle, esses seres colocaram essas doenças para nos controlar, para não deixar nós acessarmos a nossa divindade, porque nós temos assim uma sensibilidade, dons que nem eles têm. Então foi um processo de sabotagem conosco. E agora isso está acabando. Então, para a gente se recuperar, se regenerar, se rejuvenescer, estão vindo as medbeds, ou seja, camas médicas, que vêm para nos ajudar a curar as doenças, rejuvenescer e rejuvenescer até 30 anos, viu? Opa. Como assim? Deixa eu entender melhor essas camas. Só fala. Até 30 anos. Uma entrada na cama, nessa medbed, você pode rejuvenescer até 30 anos, tá? E... É igual aquele filme que tem o planetinha ali em cima, quem vai lá se cura numa máquina, faz uma perna nova e tal. Isso. Meu nome, esqueci o nome. Elysium. Esse aí, é isso mesmo, aquilo é uma medbed. Caramba. É uma medbed. Então, estão vindo, diz que já tem algumas no planeta, mas enquanto esse povo do mal não for tirado, não pode soltar para que isso não vá para as mãos deles, né? E eles manipulem de forma errada, né? Então, tem que dar um jeito nessas big pharmas que fazem remédios que é para fazer um paliativo, né, para controlar a doença, nunca para curar, e tem efeitos colaterais bem fortes. Então, tudo isso tem que resolver primeiro. Então, mas vem as medbeds. Não, isso é interessante porque tem a indústria do medicamento aí, parece que eles criam uma coisa para vender remédio mais caro. E não conserta, e é o que você falou, da efeito colateral, conserta uma coisa e estraga a outra, né? Isso. E tem curas e às vezes são maquiadas para continuar dependendo do remédio, né? Isso. E então tem a parte da controle e, aliás, tem umas coisas que eu acabei de lembrar agora também, dos caras que não estão mais aqui, mas tem seus clones por aqui, né? Os doubles, clones, sósias, máscaras de silicone, sim, estão cheios por aí. Né? E poderosos, né? Sim, estão no controle dos seus países, né? Sim. Isso é coisa que ninguém fala, viu? Eu tô aqui, né, ouvindo e absorvendo tudo isso que vocês estão falando, que não é algo para mim, uma prática de pesquisa cotidianamente, diferente do Chico, que já gosta dessa área, ele gosta de pesquisar. E aí, dentro, né, dessa questão, como que as pessoas podem ter práticas simples, né, no seu cotidiano, para que elas possam também se autoajudar?
Ótima pergunta. Então, a gente pode fazer o seguinte: você pode tirar os sapatos e caminhar numa grama orvalhada, uma grama comum na terra, e você pode abraçar uma árvore, ou só sentar e ficar ali contemplando o tempo, o vento, os animais, os passarinhos. Isso aí já vai te trazer muita calma, que não deixa de ser uma meditação, para aqueles que não gostam de ficar lá, né? Então, fazendo isso já é muito bom. Outras pessoas meditam, exercem assim uma limpeza mental, fazendo um bolo, fazendo uma comida para quem gosta, ou... Fazendo o que gosta, né? Isso, andando de bicicleta. Que dá prazer, né? Isso, cada um tem a sua forma. Você pode também... usar também, pôr água no sol, tomar água solarizada, que ajuda bastante. Essas coisas aprende na internet. Recipiente plástico, né? Ah, não, recipiente plástico jamais, sempre em vidro. Sempre no vidro. E mesmo hoje, até meu pai fez isso hoje, eu lembrei. Meu pai estava friozinho de manhã, o sol entrando pela porta de vidro, e ele foi lá no cantinho, sentou, fez a palavra cruzada dele no sol. A minha mãe até concordou, ela até sabia, já falou, aquilo lá não é saudável, ficar tomando sol pelo vidro. Isso. O sol tem que ser direto na pele, sem passar, isso. Não é? Isso. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo. O vidro, ele distorce, né, os raios que entram, então são prejudiciais. Claro que a água vai ser solarizada, você precisa pôr num recipiente, e o melhor que nós temos é o vidro. Nesse caso, sim. Mas para a pessoa tomar o sol, aí não, o certo seria direto na pele, né? Legal. Eu vou voltar um pouquinho aí nessa sua resposta das pessoas terem se cuidado. Você trouxe muito essa questão do contato com a natureza. São ações, comportamentos simples que estão se perdendo. As pessoas estão indo numa mão contrária, indo muito para tecnologia. Quero ouvir a sua opinião na seguinte situação. A tecnologia, ela ajuda ou ela atrapalha nesses casos? E de que forma? Ajuda muito, para muita coisa é benéfica, só que a gente tem que tomar cuidado para o que não é do bem. Por exemplo, roupa. A gente deve usar roupa de fibra natural. É lã que venha do carneiro mesmo, é uma malha de algodão que venha lá do algodãozinho plantado. Não sintético. O linho, nada sintético. E hoje é difícil a gente achar um tecido que seja 100% orgânico, natural, né? A gente acha tecido sempre misturado. Esses tecidos sintéticos impedem a troca energética. As pessoas usam horrores de maquiagem, formam uma máscara, que a gente estava falando há pouco, né, das de silicone, impedindo que as pessoas vejam quem você é, o seu real ser, né, a sua personalidade. Você está sempre maquiada, mostrando uma coisa que não é verdadeira. E aí você impede a troca energética. Ninguém mais anda a pé, recebendo o sol, o vento, integrando tudo isso. Os sapatos da gente, a sola é tudo plástico, fala borracha, mas é plástico. E mesmo que seja borracha, é isolante. A gente não tem mais sapato com sola de couro, sola de cordas, alpargatas antigas, que eram fibras naturais, que era tudo natural. E era poroso, e também tinha troca. A meia, que antes era algodão, hoje você não acha mais meia 100% algodão. Então é o sapato, é a roupa, a casa da gente. O que é bonito numa casa hoje? Você ter a pintura acrílica, tem que ser acrílico. Como era a pintura antes? Cal. Caiação, o cal, que era poroso, tinha troca. O barro. Isso, o barro, mesmo os tijolos de barro. De palha. As paredes hoje são... Respirava, né? Hoje é gesso, é bloco de cimento, é um monte de coisa que não tem a troca. As janelas e as portas são de ferro, bonita ser alumínio, só que isso não tem troca energética. Antigamente era tudo madeira. O telhado que ele está falando, quando não era palha, era telha de barro, que era poroso, tinha troca.
As famosas telhas feitas nas coxas. Exatamente, exatamente. E as casas eram muito altas, então circulava energia e as casas ficavam abertas, janela, a porta. Não tinha forro. E se tivesse, era de madeira, que é natural. O chão também ou era de tijolo de barro ou de madeira. Aproveitando esse gancho aí das energias, como você bem trouxe aqui para nós, e tudo, né, está conectado. Nós somos energia. Chego aqui cada vez mais a essa conclusão também. E quando passamos a pensar nesse sistema tecnológico, a tecnologia em si, para o ser humano, como que ela entra diante de toda essa sua questão que você traz para nós aqui? Tecnologia, os extraterrestres, a humanidade, isso aqui é um bem, né? Ou é um mal para a humanidade? Como que a gente entende também? Se você estiver no equilíbrio, na harmonia, você vai usar tudo isso a seu favor. Agora, se você estiver em desequilíbrio ou pensando em fazer o mal, isso vai ser péssimo. Eu acabei de falar das medbeds, tecnologia de ponta, que aqui na Terra a gente ainda não tem. Isso vem para curar a gente. Então, isso aí é super bom. Mas os carros, por exemplo, hoje está vindo a tecnologia do hidrogênio, carro movido a água, né? Podemos dizer assim, a grosso modo. Isso é para o nosso bem, né? Agora, eu tenho restrições com carro movido a bateria de lítio, essas coisas, porque são baterias que depois que são descartadas não tem o que fazer, vão virar lixo. E outra, para você extrair esse lítio, para fazer as baterias, o que você gasta de diesel, de tudo na extração, e o que você vai contaminar e aviltar o planeta Terra para fazer isso, depois vem dizer que isso é energia limpa? Me poupa, né? Porque não é mesmo. Entendeu? A tecnologia tem até um exemplo antigo já que fala do carro que você tinha que dar para abrir o vidro, rodar a maçaneta. Aí vem o carro elétrico, você aperta o botãozinho, a maçaneta, o vidro sobe. Isso aí foi pesquisado que fazia, num certo tempo, engordar 1 quilo a mais por não fazer aquele exercício de movimentação. Entendi. Então a tecnologia vai deixando as pessoas mais preguiçosas, andam menos, não andam na rua quase, tudo na mão dos aparelhos celular, né? E deixa, agora que a inteligência artificial vai deixar também de pensar um pouquinho, não vai mais procurar solução, já vai querer pronto. Então tudo isso vai atrofiando. Acho que é por aí, não é? E aí, isso tem a ver até com o que a gente come. Hoje a gente tem preguiça de mastigar, ninguém mais come grãos. É tudo pastoso, tudo fácil, tudo processado. Isso aí faz muito mal, é muita química. Esses ultraprocessados aí é cancerígeno, é uma série de coisas que a gente tem por causa da alimentação. Ninguém mais quer lavar um alfacezinho, uma chicória, um almeirão e comer. Falar nisso, tem os suplementos com grafeno, né? A parte de grafeno. Que vem embutido em coisas que você come do dia todo, tá por aí no mercado. Né? E diante de tudo isso que nós estamos conversando, né? Para quem ainda tem preconceito ou dúvidas em relação a tudo isso, qual é a mensagem que você compartilha com todos, assim, referente... Né, o preconceito, porque nós falamos de várias coisas extraterrestres, começamos falando sobre a terapia integrativa, que tem essa conexão energética, né, para que as pessoas possam também até buscar auxílio, ajuda, ou quebrar esse preconceito, ou não, né? Às vezes não vem pelo amor, mas vem pela dor, né? Quando não consegue com tratamentos convencionais, aí vem atrás, né? Eu tenho um amigo... engenheiro civil, né? Só no cabeção, só na mente que mente, né? E várias vezes ele veio atrás. Uma vez foi por causa da parte urinária, que não tinha mais o jato contínuo, não queria fazer cirurgia, e o médico falou que não tinha mais jeito, aí veio, a gente fez, e a próstata dele reduziu bem, né? A inflamação. E outra vez ele veio, porque ele já tinha tomado anti-inflamatório não sei quantas semanas já, o médico disse que não tinha o que fazer, ele tinha dado uma distensão na coxa, acho que descendo do cavalo, enfim, andando a cavalo.
E ele não sabia mais o que fazer. Ele falou, eu vim aqui porque eu sei que você resolve. Eu falei, mas não é em uma sessão só. O meu é um tratamento, eu não faço assim. A tendinha de milagres está fechada. Mas eu fiz uma sessão nele, ele levantou da maca e falou, passou, tô andando bem. Só que eu falo isso para ele, que é para ver se ele fazia o tratamento, porque tinha várias questões que a gente podia melhorar, né? Mas ele fazia uma vez, melhorava, ele vazava. Atendimento rápido. Ele precisa daquela bad. É uma dessas. Mas então é isso. Eu acho que temos alguma dúvida mais. Meus meninos da técnica, alguma pergunta? Estou satisfeito. Boa. Mas eu não respondi a sua pergunta. O que a pessoa pode fazer quando ela estiver na dúvida? Então eu vou falar agora. Então eu acho que a pessoa deve fechar os olhos, estar num lugar calmo, tranquilo, colocar as mãos no coração, fazer umas 2, 3 respirações abdominais, enchendo bem a barriga de ar devagar e vai soltando até encostar lá na coluna, ficar funda a barriga. Faz algumas vezes. Para quem não está acostumado, pode até ser incômodo de começo, mas isso é muito salutar. E depois põe as mãos no coração e faz a pergunta que quer a resposta. A primeira resposta é a correta, por mais louca que ela possa parecer. Se você perguntar a segunda ou a terceira vez, aí o ego, a mente que mente, entra em cena e já atrapalha e vai falar besteira, às vezes o que você quer ouvir e tal. Mas a primeira resposta sempre é correta. É deixar a mente e vir para o coração. É aqui que tem a verdadeira sabedoria, aqui que nós temos a verdadeira saúde. O nosso equilíbrio está no coração. Por isso que a gente foi tirado daqui e foi trazido para cá, para ser controlado. Então vamos voltar para cá. Isso é o que eu faço. Excelente. Trazer as pessoas para cá. Traz já uma paz, uma calmaria, esse seu jeitinho de falar, né? A questão da respiração, que é super importante também, sempre é mencionado respiração. Muito bom. Estamos caminhando aí para o final, né, Chico, do nosso bate-papo. Pois é. Tenho certeza que você tem muitas perguntas. Dá para fazer mais capítulos. Mas vamos fazer novos capítulos, com certeza. O que é legal, porque depois chegam perguntas quando a gente posta, né? Então há subsídio para mais conversa, para mais esclarecimentos. A gente vai ter com certeza a sua volta aqui. Estou à disposição. Vai ser um prazer. E gostaria de saber se tem alguma coisa que nós não perguntamos e você gostaria de compartilhar com quem está nos acompanhando. Fique à vontade. Eu acho que a gente fez um apanhado, falou um pouco de cada coisa, né? Vamos esperar as perguntas, né? Daí a gente vê o que as pessoas querem saber, né? Muito Excelente. bem. Quem quiser te encontrar, qual é o seu arroba, seu telefone? Você quer que ponha escrito na tela? Se puder pôr, eu agradeço, claro, né? Pode deixar. Qual que é? Fala pra gente. É o 14, o DDD 997 27 8717. Roseli Múcio Gaspar. Aposto que você gostou, porque ela adora o 7. Então. Ela nasceu no dia 7. 7 para mim é um número que traz sorte. Nasci no dia 7, meu filho nasceu no mês 7 e tem outras histórias aí do dia 7. É o número da espiritualização, né? Da espiritualidade. Interessante aí, tá vendo? Mais um. Reforçando. Ela é de uma família também sensitiva, viu? Né? Muito bom. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação. Se quiser deixar uma mensagem final para todos que nos acompanham, uma frase, algo mais que você queira complementar, antes de despedirmos dos nossos queridos, né, internautas aí que nos acompanham, fique à vontade. Tá. O que eu tenho para dizer é que as pessoas fiquem calmas, serenas. Tudo que está acontecendo já estava previsto, está para acabar, não demora muito e tudo vai voltar para uma beleza, um equilíbrio jamais visto e experienciado. Vai ser algo divino. Cada um de nós não está aqui por um acaso.
Cada um de nós escolheu estar aqui nesse momento. Cada um de nós tem a sua missão nesse momento. E logo a gente vai estar na 5ª dimensão, numa energia de paz, amor e bondade. Namastê. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar do seu conhecimento um pouquinho, né? Que nessa longa estrada, nessa trajetória, tem muita coisa para compartilhar conosco ainda. Gratidão. Eu que agradeço. Sucesso. E claro, aqui ao meu lado, Chico Cofoni, nosso editor de vídeo, né? Que está sempre aqui juntos, fazendo mais um podcast num momento especial, né, de um assunto importante e interessante, com a Roseli também, que é uma pessoa importante e interessante, né, gente? Muita coisa bacana aí para compartilhar conosco. Obrigada, viu, por dividir o microfone comigo. Ótimo. Estamos aí juntos no mesmo objetivo, trazer mais esclarecimento para todo mundo e mais informação e assuntos interessantes, e vai vir mais gente por aí. Com certeza, é isso aí. Fechamos então por hoje? Sim, tá bom. Por hoje é só. Agradecemos a presença de todos e compartilhem, divulguem, porque sempre tem gente interessante que quer saber de coisas interessantes também. Então ajude a gente a divulgar esses assuntos todos, e esse canal é para vocês. Deem sugestões se quiserem de assuntos que gostariam que a gente discutisse aqui, trazendo entrevistados à altura das suas dúvidas. E por hoje é só. Até o próximo! É isso aí, muito bom. Então, Chico, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também o nosso querido editor, o Felipe, que está ali na técnica, fazendo um excelente trabalho. Também o Marcos de Almeida, que também está nos auxiliando aí, está finalizando o curso de jornalismo. Também gente que faz acontecer. E muito obrigada mais uma vez você pela participação. E claro, né, o nosso muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanha. Até o nosso próximo encontro. Até mais!